Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos estar fazendo uma breve meditação desse texto. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Todos encontraram? As traduções um pouquinho diferentes, eu vou estar lendo na minha Bíblia e os irmãos acompanham. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu estava estudando esse texto. O Senhor já vem falado ao meu coração há alguns dias. E ele me chama atenção porque Satanás, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. E ele vai até Deus e pede para peneirar os discípulos. Uma certa vez, quando os filhos de Deus estavam em adoração, Satanás foi também, como um atrevido. Ele chega para Deus e ele fala assim, e Deus fala com ele: você viu o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás ainda acusa Deus. Também, o Senhor deu para ele as filhas mais bonitas do Oriente. O Senhor deu para ele mais 7 filhos. O Senhor colocou as riquezas, ele é o homem mais rico da terra. Quem não vai te adorar? Satanás naquele momento estava jogando a culpa em Deus, porque Jó era temente ao Senhor. Então Deus permite que Satanás toque em tudo que era de Jó. Deus permite que o diabo faça o que quisesse. Ele ainda não se convence com aquilo e pede ao Senhor para tocar na vida de Jó. E o Senhor fala assim: na saúde dele você vai tocar, mas na vida não. Só eu dou, só eu tiro. Deus permite que Satanás toque até na saúde de Jó. Porém, em nenhum momento Jó reclamou. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. E aí, o texto que nós lemos, Satanás ele faz o mesmo. Ele chega para Deus e pede para peneirar os discípulos. E eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Se nós tivéssemos uma câmera que nos vigiasse 24 horas por dia, o que você faria? Como nós iríamos reagir diante de uma câmera que estivesse nos vigiando 24 horas por dia? Na hora que a gente deita, na hora que levanta, na hora que almoça, na hora que a gente dorme, na hora que toma banho, na hora que a gente conversa. Como seria a nossa atitude diante dessas câmeras? Ao primeiro ponto, a gente começa a ficar meio ressabiado. A gente começa a ficar meio tímido. Se a gente vai falar algo que não vai agradar a Deus, a gente fecha a boca. Se a gente vai para o celular, vai ver alguma coisa que não agrada a Deus, a gente desliga o celular. Mas os dias vão passando e você continua sendo vigiado. Você continua sendo filmado. E você acostuma com aquilo ali. E chega um certo tempo que você se distrai. Aí você acaba indo lá no celular, vendo uns videozinhos que não é permitido. Você senta numa rodinha de amigo e acaba fazendo uma fofoquinha gospel, né? É a fofoquinha santa. Pode falar do irmão que não tem problema.
E aquilo costuma virar rotina na sua vida. Você fala uma mentirinha aqui, outra ali, você faz algo ali, e aquilo passa a ser um costume na sua vida. E você esquece que as câmeras estão te vigiando 24 horas por dia. E o que eu quero dizer conosco nessa noite? Essa câmera que nos vigia 24 horas é o nosso Deus. Deus, se for preciso, Ele abre uma exceção 1 hora a mais e nos vigia 25 horas. Ele está o tempo todo olhando o que eu faço e o que você faz. Mas só que tem um pequeno detalhe. Não é só Deus que nos vigia. O diabo também nos vigia. Porque quando ele chegou para Deus e Deus perguntou para ele sobre Jó, ele falou tudo sobre a vida de Jó. Ele é rico, ele tem tudo. Como que ele vai falar mal de ti? Como que ele não vai te adorar? Quando ele chegou para Jesus, para Deus, e falou assim que ele queria peneirar os discípulos como trigo, ele sabia o que cada discípulo de Jesus estava fazendo. Ele sabia que Jesus já estava prestes a ser crucificado e que os discípulos iam continuar a missão aqui na terra. A missão que foi dada aos discípulos, que foi passada de geração em geração e chegou até nós nos dias de hoje. A missão que nós temos de pregar a palavra do Senhor, de levar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, essa câmera chamada Jesus, essa câmara chamada nosso Deus, ele nos vigia 24 horas. Mas também o diabo nos vigia. Ele sabe o que eu faço, ele sabe onde eu ando, ele sabe onde eu piso, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo ao nosso derredor. Então vamos supor que essa mesa seja um anjo do Senhor. O diabo está logo aqui. Os anjos estão nos protegendo enquanto nós estivermos na posição que o Senhor nos colocou. Enquanto nós estivermos adorando ao nosso Deus. Mas logo atrás dos anjos está o diabo. E ele está simplesmente esperando uma brecha para nos atacar. E foi o que ele fez. Ele pediu para Jesus para atacar os discípulos. Porque ele sabia que Jesus ia ser crucificado e os discípulos tinham que continuar a sua missão. E o interessante é que ele disse para Deus assim: eu quero peneirar os discípulos como trigo. Só que aí Jesus, ele vem interceder em especial para um dos discípulos, chamado Pedro. E eu estudando nessa tarde, eu comecei a meditar o que era o peneirar o trigo. E aí ficou curioso quando eu fui lá em cima e peguei esses grãozinhos de trigo da ceia. Irmãos, se nós pararmos para olhar, olha o tamanho do grão do trigo. Isso aqui é a palha. O grãozinho ainda é menor ainda que fica aqui dentro. E o processo de peneirar o trigo, no tempo de Jesus, eles pegavam um feixe grande de trigo, colocavam dentro de uma peneira e batia o trigo. E batia. E batia. E o vento vinha, eles jogavam para cima, as palhas saíam e o trigo bom ficava na peneira. O joio também saía, porque o joio, quando ele é pequeno, quando ele é novo, ele é bem parecido com o trigo. Só que quando ele cresce, ele não tem semente, ele só tem palha. E o vento joga a palha para onde quer. E aí Satanás pensava assim: se eu peneirar, ou seja, se eu bater, se eu judiar, duvido que eles vão permanecer nessa fé. Duvido que eles vão continuar adorando esse Jesus. Na hora que eles veem Jesus sendo crucificado lá na cruz, eles vão, dar linha na pipa. Vão vazar fora todo mundo. E era isso que o diabo queria fazer. Mas, irmãos, esse processo de peneirar o trigo, ele acontece comigo e com você. Deus não nos prometeu um evangelho fácil. Deus não falou que eu ia servir Ele, que ia ser só bonança, que a minha despensa ia estar cheia, que o meu casamento ia ser uma maravilha do início ao fim,
Ele não prometeu que os filhos seriam uma bênção. Ele não me prometeu casa, ele não me prometeu carro, ele não me prometeu nada disso. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu por mim e por você. Então ele não prometeu um evangelho fácil. Ele prometeu um evangelho doloroso. Um evangelho onde nós vamos ser massacrados, vamos ser pisoteados por amor a Cristo. Vamos ser batidos como trigo para ver se nós vamos permanecer na peneira ou se nós vamos virar palha e voar como vento. E aí, o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Diante das lutas, diante das tribulações que nós vivenciamos. Muitos não têm aguentado, irmãos, o ser peneirado como trigo. Muitos, na primeira oportunidade, abandonam a Jesus. Primeiro problema que surge, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não aguento mais. E querem abandonar esse fardo. E eu pergunto para nós nessa noite, Deus poderia impedir que Satanás peneirasse os discípulos? Sim. Ele poderia impedir que Satanás tocasse nos bens e na vida de Jó, na saúde de Jó? Sim. Ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento em que ele quer. Só que muitas das vezes, irmãos, Deus nos permite passar por certas situações, por certas provas, para que isso sirva de amadurecimento da nossa fé. Quando Jesus disse que rogou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, porque ele sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Mas ele tinha que permanecer com a fé inabalável, porque Deus tinha uma grande obra na vida desse homem. E a mesma coisa é conosco. Deus nos permite passar por situações que às vezes nós achamos que não vamos vencer, que não vamos conseguir suportar a dor. Mas Ele nos prova, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que nós não somos provados além daquilo que nós não podemos suportar. Então, se você tem passado por alguma luta, por algum sofrimento, saiba que nada mais é do que uma prova do Senhor. Deus está te testando para ver se você vai ser trigo ou se você vai ser palha. Se quando o vento vir, você vai voar ou se você vai permanecer na peneira. E o interessante é que Jesus fala assim para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Talvez nós olharmos essa palavra, Jesus falar para Pedro assim: você tem que se converter. A Bíblia diz que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. E quando ele começou o seu ministério, que ele chamou os seus discípulos para o seguir, Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido. E aqui já estava no final do ministério de Jesus. Então já tinha mais ou menos 3 anos que Pedro estava seguindo Jesus. Quando Jesus veio no mar, andando sobre o mar, Pedro foi aquele que disse assim: Senhor, se tu és mesmo Cristo, mande que eu vou até ti. E Pedro andou por sobre as águas. Quando Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, que o vinho acabou, Pedro estava lá, porque a Bíblia diz que os discípulos foram convidados juntamente com Jesus para o casamento. Então ele teve várias oportunidades. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos do ministério de Jesus. Quando Jesus curou o morto, quando Jesus ressuscitou o morto, quando Jesus curou os cegos, curou o aleijado, Pedro estava sempre ali com Jesus. E de repente Jesus olha para Pedro e fala assim: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, o que isso traz para nós nessa noite? Às vezes nós batemos no peito e dizemos assim: eu sou crente há 20 anos. Eu sou crente há 10 anos. Eu nasci num berço evangélico. Eu ouço falar de Jesus desde a minha infância. E se Jesus disser para nós nessa noite: mas você precisa se converter. Você precisa tomar uma posição diante de mim. Como nós vamos reagir diante dessa situação?
E o interessante, por que Jesus falou isso para Pedro? Que ele tinha que se converter. Porque Pedro tinha um pecado que precisava ser deixado. Pedro era orgulhoso. Quando Jesus disse para ele assim, você tem que se converter para você fortalecer os teus irmãos. Ele bateu no peito e disse assim, Senhor, eu estou pronto para tudo. Eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para o que der e vier. Irmãos, muitas das vezes nós não estamos prontos. Ou na maioria das vezes nós não estamos prontos. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos nada. E Pedro se coloca ali numa posição como ele fosse o melhor dos discípulos. Ele estava ali e Jesus já conhecia o coração dele. O orgulho falou mais alto no coração dele. Eu estou pronto para ir para a prisão. Eu estou pronto para ir para a morte. Mas ele não sabia, mas Jesus já sabia que daí a alguns minutos ele ia negar Jesus 3 vezes. E às vezes nós batemos no peito e dizer que eu estou pronto para isso, eu faço aquilo. Se eu não tiver, não acontece. Se eu não dirigir o culto é frio. Se eu não pregar, a pregação não é boa. Se eu não cantar, não saiu o perfeito louvor. E muitas das vezes Deus está falando para nós assim, converte. Se converte. E era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Você precisa se converter. E olha que Pedro já tinha 3 anos que estava com Jesus, lado a lado. Hoje a gente tem os fatos, os relatos escritos na Bíblia. Mas você imagina você estar caminhando com Jesus e de repente Jesus ressuscitar um morto do seu lado. Você estar lado a lado com Jesus e andar por cima das águas. Pedro era esse homem, irmãos. E Jesus ainda disse para ele, você precisa se converter. E muitas das vezes, irmãos, esse orgulho que às vezes não adianta a gente dizer que nós não temos, que muitas das vezes ele bate até nós, ele vem de encontro a nós, ele precisa ser jogado por terra. Porque o orgulho que às vezes nos afeta, atrapalha o Senhor nos dar a bênção que Ele quer nos abençoar. A Bíblia nos lembra de um certo homem chamado Naamã. Todo mundo conhece a história de Naamã. Naamã, por causa do orgulho, quase perdeu a sua cura, quase perdeu a sua bênção. Quando ele disse que lá na Síria tinha rios melhores, rios mais limpos, e ele teria que mergulhar no Jordão, uma água suja, por causa do orgulho. E o seu servo disse para ele, se ele te pedisse algo maior, você não ia fazer? Quanto mais que você mergulhar 7 vezes. Irmãos, nós temos que mergulhar 1, 2, 7, 20, quantas vezes for preciso, nós temos que nos abaixar, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Deus não gosta de pessoas exaltadas. Deus não gosta de pessoas com nariz empinado. O Senhor é humilde. Ele simplesmente quer que a gente seja humilde na presença dEle. Ele quer que a gente se humilhe cada vez mais na presença dEle. E esse orgulho de Pedro atrapalhava ele de realmente ser um servo do Senhor. Ele precisava que isso quebrasse, ele precisava que isso fosse quebrado na vida dele, para que ele realmente viesse a fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E às vezes nós achamos, irmãos, que Satanás, ele brinca de ser Satanás. E nos dias de hoje nós estamos vendo muitos crentes brincando de ser crente com o Senhor. Não está levando a sério a palavra do Senhor. Como eu disse no início, as câmeras que nos vigiam hoje, Deus, Ele nos vigia 24 horas. Mas Satanás também nos vigia. O único poder que ele não tem é de ir até na sua mente. Isso aí só o Senhor sabe. O Senhor sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando. O Senhor sabe o que nós vamos comer amanhã, o que eu vou falar daqui a pouco. A nossa mente pertence somente ao Senhor. Mas nos vigiar 24 horas, tanto Deus quanto o diabo está aí. Deus nos protegendo
e o diabo nos rodeando, para saber aonde nós vamos deixar uma brecha para que ele venha nos atacar. Uma certa vez, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias tentou por 4 vezes fazer ele parar. Porque ele sabia que se ele parasse, ele ia dar uma brecha e os inimigos entrariam e destruiriam a obra. Mas Neemias, ele deu uma grande resposta para eles. Eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar para ir ter convosco. Porque se eu parar, a obra para. Irmãos, nós estamos aqui para fazer uma grande obra, de maneira que nós não podemos parar, de maneira que nós não podemos deixar brecha nenhuma para o inimigo entrar. Porque se nós deixarmos a brecha, ele vai entrar. Assim como ele tentou entrar na vida dos discípulos, assim como ele tentou entrar na vida de Jó. Nós temos que vigiar, porque ele sabe aonde é o meu ponto fraco. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco. E ele fica 24 horas te vigiando, para ver se você vai dar uma brecha para ele te atacar. Mas o interessante disso tudo, irmãos, é que Jesus disse assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se nós temos uma pessoa, irmãos, um ser, que nos acusa 24 horas, que fica procurando brecha para nos atacar, que é Satanás, nós temos a alegria e o privilégio de ter um advogado chamado Jesus, que nos defende 24 horas das acusações de Satanás. Então nós temos que estar na posição. Se nós quisermos que esse advogado nos defenda, nós temos que fazer aquilo que ele colocou em nossas mãos para fazer. Jesus está pronto para nos defender, mas para que isso aconteça, nós realmente temos que estar debaixo das suas mãos, debaixo da sua proteção. E o interessante é que ele disse para Pedro, que ele rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ele intercedeu a Deus para que Pedro não caísse, mesmo sabendo que Pedro negaria Jesus. E o que Deus quer de nós, irmãos? Que nós sejamos como Pedro, não orgulhosos, não deixando brecha para o inimigo, mas Pedro, depois que ele se converteu realmente, que até o momento Pedro ainda não era totalmente convertido, ele precisava de uma verdadeira conversão. E essa conversão que o Senhor quer de mim e de você, que nós abrimos o nosso coração, que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. E eu me lembro de uma passagem da Bíblia, que quando Saul, ele não obedeceu a Deus, quando Deus manda que ele matasse os amalequitas e destruísse tudo, Saul, com a melhor das intenções, ele poupa o rei Agag, e ele pega o melhor das ovelhas, o melhor dos bois para sacrificar ao Senhor. Irmãos, tem situações na nossa vida que nós achamos que estamos agradando a Deus, e nós não pedimos o direcionamento de Deus para saber se realmente aquilo tem agradado ou não a Deus. Saul achava que estava fazendo a coisa certa, quando ele disse que queria oferecer aqueles animais ao Senhor. Mas a ordem do Senhor era que matasse tudo, que acabasse com tudo. E Samuel chega para Saul e diz assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor, muitas das vezes, quer que nos agradamos a Ele com a obediência, não com sacrifícios. E a diferença de Saul com o rei Davi é que Davi, todo mundo conhece a história de Davi, Davi pecou. Aos olhos humanos, falar que Davi cometeu adultério com Batseba, que Davi matou Urias, o seu marido, para ficar com ela, se nós formos falar assim lá, é o rei. Olha o que ele fez. Davi pagou um alto preço. Mas a diferença entre ele e Saul é que Davi se humilhou na presença do Senhor. Davi, ele reconheceu o seu erro e ele disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me retires da tua presença. Davi, ele pecou, mas ele reconheceu o seu erro.
Diferente de Saul, que achou que estava fazendo certo e não reconheceu que estava errado. Por isso Deus rejeitou Saul. E se nós formos analisar no versículos do texto, o versículo 62 diz assim, o 61 e 62 do capítulo 22. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aí é o ponto-chave, irmãos. Quando Pedro realmente reconhece o seu erro, quando ele reconhece o que ele fez e que ele necessitava de uma verdadeira conversão. Pedro chorou amargamente quando ele lembrou que Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes. Aquele homem que bateu no peito e disse que estava pronto para ir para a prisão ou para a morte com Jesus, agora ele reconhece que sem Jesus ele não era nada, que sem Jesus ele não podia fazer nada. E Pedro, ele tem uma transformação muito grande na sua vida. Pedro, ele é transformado de uma maneira tão poderosa que a Bíblia diz que uma certa vez, ele passando por determinado lugar, eles colocavam os doentes para que a sombra dele tocasse nos doentes e as pessoas fossem curadas. Aí sim, Pedro também, quando ele morre, a Bíblia não relata, mas os historiadores falam que quando ele foi morto, ele disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus. E aí que me vem, irmãos, é essa transformação que Deus quer de mim e de você. Que nós realmente reconhecemos que nós somos dependentes de Jesus. Quando Jesus diz para eles: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Jesus está dizendo para nós nessa noite: será que nós estamos realmente convertidos? Será que nós somos realmente servos e servas do Senhor? Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor firmemente? Se nós ainda não estamos assim, irmãos, ainda há tempo. Como eu disse, nós temos um advogado que luta por nós. Mas vai chegar o dia que esse advogado não vai poder mais nos defender. E ele vai ser o nosso juiz. E aí a Bíblia diz que nós devemos estar preparados. Porque somente aqueles que perseverar até o fim, esses vão herdar a coroa da vida. Que nós venhamos tomar o exemplo de Pedro nas nossas vidas. E realmente, aquilo que está incomodando, aquilo que não está agradando ao Senhor, nós procuramos nos consertar dia após dia. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou santa, que eu não me misturo, que eu não falo palavrões, que eu não faço assim, que eu não olho coisas na internet que não agradam ao Senhor. Eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso mostrar esse testemunho de vida que o Senhor realmente transformou a minha vida. Que nós venhamos realmente ser transformados pelo Senhor, para que nós possamos um dia estar morando nas mansões celestiais. Eu agradeço a minha oportunidade.